Olá! Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. No primeiro bloco, vamos tratar da 34ª e 35ª rodadas do Campeonato Brasileiro, envolvendo os times cariocas. No segundo bloco, um panorama geral do Campeonato Brasileiro, classificação, resultados da 35ª rodada, tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa, tabela de desempenho dos times cariocas, outros variados assuntos referentes ao Campeonato Brasileiro. E também no terceiro bloco, nós teremos aí como destaque a grande final da Copa Libertadores da América, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, envolvendo o Flamengo e o Palmeiras. Também faremos aí comentários a respeito da Copa Sul-Americana, cuja decisão foi no último sábado. E, para encerrarmos o programa, teremos o quadro Recordar é Viver. Hoje vamos trazer aí um jogo envolvendo as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, numa partida pelo Campeonato Carioca de 1969. Então vamos começar pelos comentários dos times cariocas na 34ª e 35ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Iniciamos pelo Flamengo. O Flamengo, na 34ª rodada, enfrentou o Fluminense no Maracanã para um público de 69.591 torcedores presentes. O Flamengo, sem o seu principal jogador, artilheiro do time, Arrascaeta, não fez uma boa partida. Na verdade, o Fluminense dominou amplamente o primeiro tempo, fez 2 gols, o primeiro com o Acosta, um golaço, uma batida certeira de fora da área, sem chance de defesa para o goleiro Rossi, e no segundo, uma falha do próprio goleiro Rossi, deu praticamente de graça um gol para o Fluminense. Serna só teve o trabalho de colocar a bola para dentro do gol. O Fluminense abria 2-0 de vantagem, era merecido o resultado pelo que jogava, e o Flamengo muito apático, o Flamengo desligado, pegou um Fluminense realmente num dia daqueles inspirados, e o Flamengo no primeiro tempo não conseguiu se sobrepor ao Fluminense. Muito pelo contrário, foi amplamente dominado pelo time tricolor. No segundo tempo, na base da pressão, do abafa, o Flamengo foi para cima do Fluminense, o Fluminense cedeu o campo, se armou na defesa e por um gol de pênalti, né, numa bola que bateu no braço do jogador René, o árbitro não assinalou, o VAR chamou para revisar o lance, o pênalti foi assinalado e o Jorginho cobrou com bastante eficiência e fez o único gol do Flamengo na partida. O Flamengo também reclama de um pênalti do Thiago Silva sobre o Bruno Henrique. Nós vamos analisar lá no terceiro bloco como falarmos aí de assuntos polêmicos, entre eles a arbitragem no futebol brasileiro. Mas pelo primeiro tempo que fez, não podemos deixar de reconhecer que a vitória do Fluminense foi justa no clássico, no Fla-Flu. Bom, o Flamengo perdeu então uma grande oportunidade de abrir mais pontos na liderança do campeonato, já que o Palmeiras, no mesmo dia, empatou com o Vitória no Allianz Parque, um resultado surpreendente. Depois o Flamengo enfrentou na 35ª rodada, também no Maracanã, aí já como mandante, o Bragantino, para um público de 68.408 torcedores. O Flamengo venceu o Bragantino por 3-0, gols de Arrascaeta, um golaço, Jorginho e Bruno Henrique. O Flamengo, no primeiro tempo, não teve grandes oportunidades de gol.
o Bragantino soube segurar defensivamente o Flamengo, mas no segundo tempo, logo aos 5 minutos, o Arrascaeta fez um golaço, deu um drible desconcertante no jogador do Bragantino e colocou a bola mansamente para as redes do Bragantino, abriu aí a porteira e o Flamengo conseguiu chegar a uma vitória tranquila e justa, porque o Flamengo dominou amplamente o Bragantino em todo o jogo. O Bragantino quase não ofereceu nenhum perigo ao goleiro Rossi do Flamengo. Estatísticas da partida: Flamengo 19 finalizações contra 5 do Bragantino, 8 no gol contra apenas uma do Bragantino, 58% de posse de bola para o Flamengo, 42% de posse de bola para o Bragantino. Então, o Flamengo dominou amplamente a partida e acabou vencendo por 3-0, beneficiando-se do empate entre Palmeiras e Fluminense, 0-0 no Allianz Parque. O Flamengo abriu 4 pontos na liderança do campeonato. Destaques do Flamengo nessa partida: Arrascaeta, autor de um golaço e também de boas jogadas, e o Jorginho, que realmente é um jogador que desfila um futebol exuberante no meio de campo. Bom, falamos do Flamengo contra o Fluminense e também contra o Bragantino. Agora é a vez do Fluminense, que mereceu a vitória no Fla-Flu e na 35ª rodada enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque. E o Palmeiras, outro candidato ao título, e o Fluminense saiu muito bem, embora não tenha jogado com 2 dos seus principais jogadores, o Thiago Silva e o Acosta, que foram importantíssimos na vitória no clássico contra o Flamengo, ficaram ausentes nessa partida. Todos pensavam, né, que o Fluminense seria presa fácil para o Palmeiras e não foi isso que ocorreu. Muito pelo contrário, o Fluminense teve até mais chances do que o time do Palmeiras de vencer a partida. Teve inclusive uma bola na trave do Canóbio. O Flu foi melhor, merecia a vitória, mas acabou mesmo um empate por 0-0. Estatística da partida: Palmeiras 15 finalizações contra 18 do Tricolor, 2 no gol para o Palmeiras, 4 para o lado do Fluminense, 55% de posse de bola para o Palmeiras, 45% de posse de bola para o Fluminense. O Fluminense então vence o clássico contra o Flamengo, empata contra o Palmeiras, 2 dos candidatos ao título, e permanece ali na luta, pontuando na luta pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Destaques da partida foram os goleiros. Fábio pelo lado do Fluminense, Carlos Miguel pelo lado do Palmeiras, fecharam o gol e isso explica muito o resultado de 0-0. Vamos agora falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, no meio de semana, enfrentou o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre e perdeu a 4ª partida consecutiva por 2-0. 4ª derrota do Vasco consecutiva. O Vasco não fez um bom jogo contra o Grêmio e foi derrotado nessa partida. Na partida seguinte, pela 35ª rodada, o Vasco foi à Bahia enfrentar o time da casa, o Bahia, na Fonte Nova, com um público superior a 40 mil torcedores, e o Vasco também não teve um bom desempenho. O Bahia dominou praticamente quase todo o jogo e depois da expulsão de um jogador do Vasco, o jogo ficou até mais fácil para o Bahia e logo em seguida ele fez o seu gol com o Eric Pulga. O Bahia venceu a partida, depois também teve um jogador expulso, mas não modificou o resultado da partida. Estatísticas da partida: Bahia 16 finalizações contra 5 do Vasco, 4 no gol contra 1 do time do Vasco, 56% de posse de bola para o Bahia, 44% de posse de bola para o time Cruz Maltino, que sofreu a sua 5ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Eu vou pedir um intervalo e voltamos aí com os jogos do Botafogo. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio.
Pensou brioche? Pensou Padoca. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque na Defesa. Antes de falar do Botafogo, vamos concluir apenas com o Vasco da Gama. Então, resumindo, o Vasco sofreu a quinta derrota consecutiva, perdeu no meio de semana para o Grêmio, 2-0 em Porto Alegre, e foi derrotado em Salvador por 1-0 para o Bahia. O Vasco está próximo da zona do rebaixamento. 6 pontos separam o Vasco do primeiro ali dentro da zona do rebaixamento. Como eu previ aí em programas bem anteriores, o Vasco vai lutar, ao que parece, até o fim para escapar mais uma vez do rebaixamento, o que é muito triste para o torcedor cruz-maltino que vive essa situação ano após ano. Vamos falar agora do Botafogo. O Botafogo na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no meio de semana, terça-feira, enfrentou o Sport no Newton Santos com um público reduzido, apenas 6 mil torcedores compareceram para assistir a essa partida. O Botafogo saiu perdendo por 2-0 e acabou virando para 3-2 e teve como herói dessa partida o jogador panamenho Kadir, autor de 2 gols. Então o Botafogo venceu o Sport por 3-2 de virada após estar perdendo por 2-0. E no sábado, o Botafogo enfrentou o Grêmio, também no Newton Santos, aí com um público um pouco melhor, 16.775 torcedores acompanharam a vitória do Botafogo. Primeiro tempo, o Botafogo foi bem melhor do que o Grêmio, abriu 2-0 no placar, gols de Cuiabano e Arthur. No segundo tempo, o Botafogo sentou um pouco em cima do resultado, procurou administrar a partida, mas levou um gol logo no início do segundo tempo, marcado pelo jogador André do Grêmio, passou algum sufoco, mas aí o Marçal fez o terceiro gol do Botafogo e deu com o resultado. O Botafogo, apesar de ter levado um segundo gol do Carlos Vinícius, o Botafogo venceu a partida. No cômputo geral, o Botafogo foi melhor do que o adversário, do que o Grêmio, que praticamente não jogou no primeiro tempo, só deu o Botafogo. Então o Botafogo foi justo e merecedor, vencedor dessa partida. As estatísticas da partida mostram o Botafogo com 15 finalizações contra 11 do Grêmio, 9 no gol do Alvinegro contra 6 do Tricolor, 45% de posse de bola para o time do Botafogo, 55% para o time gremista. Então o Botafogo arrancou aí no Newton Santos 2 grandes vitórias, uma de virada contra o Sport e sobre o Grêmio, e está aí quase confirmadíssimo para disputar a sua terceira Libertadores seguida, o que é um feito histórico na história do Glorioso. Bom, então vamos agora, depois de passarmos aí a 34ª e 35ª rodadas do Campeonato Brasileiro, vamos ver os resultados na tela. Lembrando que temos 3 jogos a serem disputados hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro. Resultados dos jogos de sábado: Botafogo 3, Grêmio 2, Flamengo 3, Bragantino 0, Palmeiras 0, Fluminense 0. No domingo tivemos os seguintes resultados: São Paulo 2, Juventude 1, Bahia 1, Vasco 0, Sport do Recife 1, Vitória 3 e Cruzeiro 3, Corinthians 0. O destaque da partida de hoje é o jogo entre Internacional e Santos, 2 times que estão aí lutando para evitar o rebaixamento. Vamos agora colocar na tela a classificação do Campeonato Brasileiro por enquanto. Ainda teremos rodada hoje, mas a classificação atual é: em primeiro, Flamengo, 74 pontos, 22 vitórias. Em segundo, Palmeiras, 70 pontos, 21 vitórias. O Cruzeiro vem a seguir na terceira colocação com 68 pontos e fechando o G4, o Mirassol com 60 pontos. Botafogo é o quinto, 58 pontos. Fluminense é o sétimo com 55 pontos.
E o Vasco é o 13º colocado, 42 pontos. O Vasco, infelizmente, para a grande torcida Cruz Maltina, ainda está em risco de rebaixamentos. No Z4 temos Santos, 37, Fortaleza, 34, Juventude, 33 e Sport já rebaixado, 17 pontos. Agora vamos para a tabela de curiosidades do programa No Ataque e na Defesa. Essa tabela aí nos diz o seguinte: Flamengo é o melhor em tudo, mais vitórias, menos derrotas, melhor ataque, melhor defesa e tem o melhor saldo de gols e é o líder da competição. O Sport é o pior em tudo, menos vitórias, mais derrotas, pior ataque e pior defesa. O Flamengo é também o melhor mandante e o melhor visitante da competição. O pior visitante é o Sport e, como mandante, o Sport também é o pior mandante, tem apenas uma vitória. Flamengo lidera o segundo turno, tem saldo melhor que o Palmeiras. Cruzeiro não perde há 10 rodadas e o Botafogo não sabe o que é perder há 7 rodadas. Sport perdeu 7 partidas seguidas e o Vasco 5. Vamos agora à tabela de desempenho dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Flamengo 74 pontos, 22 vitórias, 73 gols, 44 pontos conquistados como mandante e 30 pontos como visitantes. O Botafogo tem 58 pontos, 16 vitórias, 50 gols, 35 pontos como mandante, 23 pontos como visitante. O Fluminense tem 55 pontos, 16 vitórias, 40 gols, 40 pontos como mandante, 15 pontos como visitante. E o Vasco da Gama fecha a lista com 42 pontos, 12 vitórias, 50 gols, 25 pontos conquistados como mandante e apenas 17 pontos como visitante. Vamos projetar aí as chances de título segundo o GE. Estamos vendo aí que o Flamengo tem 93,05 de chances de conquistar o título, restando 3 rodadas para o fim do campeonato. O Palmeiras vem em segundo com 6,45% de chances e fechando a lista o Cruzeiro com 0,48% de chance. Lembrando que há 3 ou 4 rodadas atrás o GE apontava o Palmeiras com 70% de chances de ser campeão e agora é o Flamengo que tem mais chances, 93%. Vamos agora dar os jogos da 36ª rodada, que vai ter 2 jogos na terça-feira, dia 25. Atlético Mineiro e Flamengo, às 21h30, na MRV Arena. E no mesmo horário, jogando lá em Porto Alegre, o Palmeiras enfrenta o Grêmio. 2 jogos, então, para Flamengo e Palmeiras antes da grande final da Libertadores no sábado. O Fluminense vai jogar contra o São Paulo na quinta-feira, dia 27, às 8h30, no Maracanã. O Vasco, na sexta-feira, vai entrar em campo para enfrentar o Internacional às 19h30 em São Januário. E o Botafogo só vai entrar em campo no próximo domingo, dia 30 de novembro, às 4 horas, vai visitar o Corinthians em Itaquera. Vamos agora outras informações do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí a artilharia do campeonato. Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, é o artilheiro isolado com 21 gols marcados. Ele é seguido pelo Arrascaeta, meio-campo do Flamengo, com 18 gols. E em terceiro vem o atacante do Palmeiras, Vitor Roque, com 16 gols. Agora vamos ver aí, rodada a rodada, os líderes do Campeonato Brasileiro. Rodada a rodada. Quem são os líderes do Campeonato Brasileiro? Na primeira rodada, o Fortaleza estava na liderança. Na segunda rodada, o Corinthians. E de lá para cá, só Flamengo e Palmeiras se alternaram aí na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se colocou na liderança em vezes maiores do que o Palmeiras. Faltam
3 rodadas para o fim do campeonato e Flamengo e Palmeiras brigam ponto a ponto para conquistar o título de campeão brasileiro. Vamos agora ver aí as quedas para a Série B. Quantas quedas o seu time sofreu para a Série B? Flamengo e São Paulo são os times que não têm quedas para a Série B. O Palmeiras já caiu 2 vezes, Botafogo 3 vezes, o Vasco da Gama 4 vezes e o Fluminense 2 vezes, para ficarmos aí só nos cariocas. Flamengo e São Paulo são as exceções, jamais caíram para a Série B. E agora, a última tela será a Cariocas no topo. Cariocas no topo do Campeonato Brasileiro. Estamos vendo aí os cariocas no topo. O Flamengo, em 12 oportunidades, ficou no topo com relação aos seus rivais cariocas. O Fluminense, por 6 vezes, alcançou um resultado melhor do que os seus rivais. O Vasco da Gama e Botafogo apenas 2 vezes. O Flamengo tem a oportunidade agora de conquistar o topo pela 13ª vez. Isso deve se concretizar e o Flamengo ainda poderá conquistar o título de campeão brasileiro dessa temporada. Bom, falamos aí tudo sobre o Campeonato Brasileiro, disputado ponto a ponto entre Flamengo e Palmeiras. Faltam 3 rodadas para o fim do campeonato. Quem será o campeão? Flamengo ou Palmeiras? O Flamengo tem a possibilidade de conquistar o título já na terça-feira, dia 25 de novembro, caso o Palmeiras não derrote o Grêmio e o Flamengo empate ou vença o Atlético Mineiro. Se o Grêmio derrotar o Palmeiras, um empate ou uma vitória do Flamengo dará o título ao rubro-negro. Ainda temos que aguardar esses resultados para saber se antes da decisão da Libertadores envolvendo Flamengo e Palmeiras, o Flamengo poderá se sagrar campeão brasileiro. É difícil, mas há uma possibilidade disso vir a acontecer. Só o Flamengo pode conquistar o título na terça-feira, já que tem 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e restam 3 partidas, 9 pontos em disputas. Bem, falamos tudo aí sobre Campeonato Brasileiro e no próximo bloco o assunto de destaque vai ser a grande final da Libertadores. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou agora. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque na Defesa e o assunto agora é a grande final Flamengo e Palmeiras, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Flamengo e Palmeiras, 2 dos principais clubes brasileiros, clubes que vêm aí sendo destaques nos últimos anos no Brasil e também no continente, vão decidir mais uma vez a Libertadores. Em 2021, o Palmeiras levou a melhor. Os 2 times decidiram a Libertadores naquela oportunidade e após um empate
por 1-1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, o Palmeiras fez 2-1 com Daverson, aproveitando uma falha do jogador Andréas Pereira, que hoje defende o time do Palmeiras. Então, o Palmeiras levou a melhor naquela oportunidade e agora o Flamengo tem a chance da revanche, ou o Palmeiras de confirmar aí a freguesia do Flamengo quando o assunto é Libertadores. O jogo, para mim, essa final não tem favorito. Os dois times estão muito bem preparados para disputar essa final. São os dois dos melhores elencos do continente, não por acaso, mas por mérito. Estão fazendo essa grande final. O Brasil e o continente vão parar para assistir, espero eu, uma grande partida entre Flamengo e Palmeiras. Nós vamos ver aí o domínio de Flamengo e Palmeiras ultimamente na Libertadores. O Flamengo foi campeão em 2019, derrotando o River Plate. O Palmeiras sagrou-se campeão em 2020, jogando no Maracanã contra o Santos. Em 2021, eles se enfrentaram na grande final em Montevidéu, no Uruguai. Palmeiras levou a melhor na prorrogação 2-1, ganhou a Libertadores. Em 2022, o Flamengo, numa final contra o Atlético Paranaense, fez 1-0 e conquistou o título. E agora, em 2025, repetindo a grande final de 2021, Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar. Vamos ver aí o retrospecto entre Flamengo e Palmeiras quando o assunto é mata-matas. Flamengo e Palmeiras nos mata-matas estão igualados. Cada um levou vantagem em 4 oportunidades. Em 97 o Flamengo, em 99 o Palmeiras, numa final da Mercosul, em 99 o Flamengo, depois uma semifinal, o Palmeiras em 2000 levou vantagem, em 2021 na decisão da Supercopa, o Flamengo leva vantagem, na decisão em 2021 também da Libertadores, o Palmeiras dá o troco. Em 2023, o Palmeiras vence o Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Em 2024, nas oitavas da Copa do Brasil, o Flamengo leva a melhor e também conquista o título ao fim da competição contra o Atlético Mineiro. E agora terão a oportunidade de, mais uma vez, decidir o título. E vamos ver aí quem vai se impor nesse confronto. O Flamengo levou vantagem em 4, o Palmeiras em 4, então quem vencer a Libertadores ficará em vantagem sobre o outro, quando o assunto é final e mata-matas. Bom, vamos avançar aí e ver agora uma imagem aí de participações dos times cariocas na Libertadores. O Flamengo, disparadamente, é o clube carioca que mais participa dessa competição. Com 3 títulos conquistados, o Flamengo participou da competição 21 vezes e já está confirmado na próxima edição de 2026, independentemente de conquistar ou não o título esse ano. O Fluminense teve 10 participações na Libertadores e 1 título. O Vasco tem 9 participações e conquistou também 1 título. E o Botafogo é o que tem menos participações entre os cariocas, 7, mas vai disputar a 8ª, já se credenciou. O Botafogo conquistou a Libertadores apenas uma vez, a exemplo de Vasco e Fluminense. O Flamengo, então, tem o mesmo número de conquistas do que todos os seus rivais, 3. Bom, vamos ver agora aí. Ontem foi dia 23 de novembro. 23 de novembro é uma data mais do que especial para os rubro-negros, porque em 23 de novembro de 81, o Flamengo conquistava a sua primeira Libertadores. E em 23 de novembro de 2019, o Flamengo ganhava a sua segunda Libertadores, né? Aquele time inesquecível do Jorge Jesus. Em 81, também um time inesquecível, comandado
pelo Zico, Júnior, Leandro e companhia. Então nós temos aí um vídeo para relembrar essas duas grandes conquistas do Flamengo, já que ontem, 23 de novembro, foi a data em que o Flamengo conquistou essas duas importantes Libertadores, 81 e 2019. Dia 23 de novembro de 81, em Montevidéu, no Uruguai, o Flamengo conquistava a sua primeira Libertadores, 2-0 sobre o Cobreloa, 2 gols do Zico. E em 23 de novembro de 2019, em Lima, no Peru, onde vai ser disputada novamente a final de 2025, o Flamengo venceu de virada o River Plate por 2-1, 2 gols do Gabigol e conquistou pela segunda vez a Libertadores. Então, 23 de novembro é uma data muito especial para o torcedor do Flamengo. E agora o Flamengo terá a oportunidade novamente de uma revanche, já que em 2021 foi derrotado pelo Palmeiras na Libertadores, na grande final. E agora, mais uma vez, esses dois times se enfrentam, né? Os dois times que mais ganharam títulos aí na última década, o Flamengo e o Palmeiras, merecidamente chegaram à final. O Flamengo passou pelo Racing da Argentina na semifinal. O Palmeiras fez uma grande virada depois de perder o primeiro jogo por 3-0 no Equador para a LDU. Venceu por 4-0 no Allianz Parque, com autoridade, e também chegou à final. Então esses dois times vão disputar aí quem é o melhor time do continente. É o Flamengo? É o Palmeiras? Vamos ver aí o que JP Sombra fala sobre essa grande final, o jogo do ano. JP Sombra, é com você. Eu não sei se vocês têm noção do que a gente está vivendo. A gente entrou na semana mais importante da história do futebol brasileiro. A semana que vai decidir de fato quem é o maior time do Brasil. Onde o Brasil, a América, todos os olhares do mundo estarão para Lima. O confronto final, o momento onde a grande revanche do Flamengo, a grande afirmação do Palmeiras, o grande momento dos dois clubes. O momento em que o Brasil vai conhecer seu primeiro tetracampeão da Libertadores. O momento também nessa semana que pode sacramentar o Flamengo campeão brasileiro. Já pensou se o Flamengo é campeão brasileiro da Libertadores na mesma semana de novo? Essa semana pode marcar também mais um vice do Flamengo de Libertadores em cima do Palmeiras. Essa é a semana mais importante da história do futebol brasileiro. Em carga emocional, em mídia, em tudo. Todos os olhares vão estar para dois times. Se você não gosta de Flamengo ou Palmeiras, meu irmão, você vai ter que se acostumar. Porque essa semana é a semana oficial de Flamengo e Palmeiras. Muita coisa envolvida. Chega todos os dias da história, menos o dia 29. Bom, vimos aí a opinião do JP Sombra sobre essa grande final envolvendo, repito, dois dos principais times do continente, Flamengo e Palmeiras. Atenção, produção, para o corte. Flamengo e Palmeiras estão há muito tempo no topo do futebol brasileiro e do continente. Flamengo e Palmeiras, nos últimos anos, conquistaram vários títulos. Esse ano, por exemplo, o Flamengo já conquistou o Campeonato Carioca e a Supercopa. E o Palmeiras ainda não conquistou nenhum título. Mas nos anos anteriores, o Palmeiras vem sim conseguindo conquistar títulos. No século, é o Flamengo que tem mais títulos conquistados, mas o seu adversário, o Palmeiras, na grande final da Libertadores, também vem se mostrando um grande papão de títulos. Nós teremos um grande jogo, sem dúvida alguma, na final da Libertadores, dia 29 de novembro.
O Flamengo tem a oportunidade da revanche, já que perdeu para o próprio Palmeiras em 2021. E o Palmeiras tem a oportunidade de se afirmar como um ganhador de Libertadores em cima do seu tradicional rival, o Flamengo. Quem levará a melhor? Flamengo e Palmeiras. Os times se equivalem, não vejo favoritismo. Então é aguardar o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, a partir das 18 horas, para termos essa resposta. Quem vai conquistar a Libertadores? O Flamengo ou o Palmeiras? Deixe a sua opinião. Bom, falamos aí sobre Libertadores, sobre a grande final, Flamengo e Palmeiras se preparando para essa grande decisão, mas ambos vão a campo na terça-feira, dia 25, pelo Campeonato Brasileiro, que poderá ser decisivo, principalmente essa rodada para o Flamengo, em caso de vitória sobre o Atlético Mineiro ou empate e derrota do Palmeiras para o Grêmio. O Flamengo será campeão brasileiro, então não sei se o Flamengo vai poupar ou não jogadores para a partida contra o Atlético Mineiro. Do mesmo modo, não sei se o Palmeiras vai optar por um time de reservas ou alternativos para enfrentar o Grêmio. Fato é que esses dois times querem muito vencer a Libertadores, mas também não querem abrir mão do Campeonato Brasileiro. Então, nós vamos ter aí dois jogos interessantes antes da grande final. E não sei se teremos já o campeão brasileiro nessa rodada. Mas a expectativa é que Flamengo e Palmeiras entrem em campo com os seus melhores jogadores, pelo menos alguns dos seus melhores jogadores, dada a importância dos dois jogos para os dois times, né? O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, um tradicional rival. O Galo não gosta de perder para o Flamengo. Na verdade, né, o Atlético tem uma rivalidade acirradíssima com o Flamengo e o Grêmio está precisando de pontos aí para se ver livre de qualquer possibilidade de rebaixamento e está precisando somar pontos e vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Então o Grêmio também vai jogar aí, creio eu, com tudo para cima do Palmeiras. Então Flamengo e Palmeiras terão certamente muitas dificuldades nessa rodada, que poderá, repito, apontar o Flamengo já como campeão brasileiro, dependendo dos resultados, antes da grande final entre os dois times na Libertadores da América. Vamos aguardar aí. Fato é que Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto o Campeonato Brasileiro desde as primeiras rodadas, se alternaram na liderança do campeonato e agora também vão se enfrentar pela segunda vez na história em uma grande final de Libertadores. Não vejo favoritismo nem na Libertadores para um dos lados, tampouco no Brasileiro, mesmo, muito embora o Flamengo esteja com vantagem de 4 pontos sobre o Palmeiras na tabela de classificação. Mas ainda restam 3 jogos, 9 pontos em disputa, tudo pode mudar. Lembro que o GE apontava algumas rodadas atrás o Palmeiras com 70% de possibilidades de conquistar o título. Agora é o Flamengo, apontado pelo GE, com 93% de possibilidades. Então, tudo muda a cada rodada. Mas depende só, claro, do Flamengo fazer a sua parte, ganhar dois dos 3 jogos para confirmar a conquista do Campeonato Brasileiro, que, segundo a diretoria rubro-negra, era a prioridade no ano, nessa temporada, para o Flamengo, a conquista do título brasileiro. O Flamengo está próximo de conquistar o título, mas ainda não está garantido. Mas na terça-feira já vamos ter mais um caminho aí mais definido para essa disputa envolvendo esses dois times que estão, nos últimos tempos, conquistando quase tudo aí no futebol brasileiro e continental. Bom, falar em futebol continental, tivemos aí a grande final da Copa Sul-Americana, envolvendo um clube brasileiro, o Atlético Mineiro, adversário do Flamengo
no jogo de terça-feira, dia 25, e o Lanús da Argentina, Lanús que eliminou o Vasco, eliminou o Fluminense nessa competição, e o Lanús nos pênaltis acabou conquistando o título após um empate 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. A partida foi para os pênaltis e o Lanús levou a melhor. E temos aí uma tela dos últimos campeões da Copa Sul-Americana. Diferentemente do que está acontecendo na Libertadores, na Copa Sul-Americana, os times brasileiros, a partir de 2021, quando o Atlético Paranaense foi campeão sobre outro brasileiro, o Bragantino, os times brasileiros não têm se dado bem. Em 2022, o Independente Del Valle venceu o São Paulo. Em 2023, foi a vez do Fortaleza perder o título para a LDU. Em 2024, o Cruzeiro também não se deu bem contra o Racing da Argentina. E agora, o outro mineiro, o Atlético, perdeu para o Lanús. Então, nas 4 últimas decisões da Sul-Americana, os brasileiros não se deram bem. Um quadro completamente diferente do que acontece na Libertadores. Na Libertadores, os brasileiros ganharam as últimas edições. Flamengo em 2019, Palmeiras em 2020, em 2023, em 2021, eu tenho dúvida de quem foi o campeão. Não, 2021 foi Palmeiras contra o Flamengo, em 2022, Flamengo, em 2023, Fluminense, em 2024, Botafogo. E agora, em 2025, mais um brasileiro será o campeão, seja ele o Flamengo ou o Palmeiras. Então, ao contrário do que acontece na Sul-Americana, onde os brasileiros não estão se dando bem nas últimas decisões, na Libertadores só dá brasileiros como campeões, né? Bom, vamos avançar então, depois de falarmos da Libertadores e Sul-Americana, vamos aí colocar alguns assuntos polêmicos na reta final aqui do programa No Ataque e na Defesa. Assuntos polêmicos eu trago entre eles o calendário. O calendário prejudica muito os clubes brasileiros. Muito, muito. Flamengo e Palmeiras foram prejudicados na data FIFA, com convocações para as seleções não só do Brasil, como de times estrangeiros, de seleções estrangeiras. O Palmeiras não jogou com a sua força máxima contra o Vitória e acabou tropeçando num adversário que luta contra o rebaixamento, um adversário considerado fraco. Tá bem que o Vitória jogou a sua vida contra o Palmeiras, mas em condições normais, com todos os seus jogadores disponíveis, né? O treinador Abel Ferreira não teve essa oportunidade e acabou sofrendo aí um resultado surpreendente, que foi um empate contra o Vitória. E o Flamengo também sofreu as mesmas consequências de não ter o Felipe Luiz à sua disposição os melhores jogadores, né? Alguns jogadores voltaram desgastados dos jogos da seleção, o Alexandre e o Danilo, que foram convocados para a seleção brasileira, a Arrascaeta, que nem sequer jogou o Fla-Flu, Varela, que foram convocados aí para De La Cruz, para a seleção uruguaia. Então, a data FIFA prejudica muito, principalmente Palmeiras e Flamengo. Então, o calendário precisa ser revisto pela CBF. Uns avanços já foram conquistados, diminuíram aí, reduziram as datas dos estaduais, que já não tem o mesmo apelo das décadas de 70, né, 80 e até mesmo antes, 60, 50. Os estaduais estão caindo realmente no esquecimento do torcedor. O torcedor já não dá tanta importância a essa competição, mas ainda é pouco, é preciso avançar, que o futebol brasileiro precisa que na data FIFA não haja rodadas que prejudiquem, como prejudicou Flamengo e Palmeiras. O Flamengo foi derrotado pelo Fluminense e o Palmeiras empatou com o Vitória. Se tivessem com força máxima, com todos os seus jogadores disponíveis para jogar, o resultado de ambos poderia ter sido diferente. Então a data FIFA atrapalha. Mas outro assunto também bem polêmico no futebol brasileiro é a arbitragem. Já cansamos aqui de abordar esse tema, infelizmente, no futebol brasileiro. A arbitragem
deixa muito a desejar. A arbitragem é fraquíssima. Não há critério, ou são critérios usados pelos árbitros diferentes em cada partida. Eu vou citar aqui o lance do Thiago Silva sobre o Bruno Henrique no clássico de quarta-feira passada entre Flamengo e Fluminense. O Thiago Silva chutou aí o Bruno Henrique e o juiz não marcou o pênalti e o VAR nem sequer interveio, chamando o árbitro para rever o lance e dar uma outra interpretação que não aquela que foi dada no campo. O pênalti, para mim, foi absurdo. E vamos ver, então, comentários a respeito da arbitragem e desse lance especificamente que aconteceu no Fla-Flu. Mas vamos começar pelo JP Sombra, falando sobre o critério da arbitragem ou a falta de critério da arbitragem. JP Sombra, arbitragem no futebol brasileiro. Esses dois lances aconteceram na mesma rodada. Um foi pênalti de Neymar em Reinaldo e outro não foi pênalti no Fla-Flu. O que reclamo da arbitragem no futebol brasileiro é a falta de critério. Sabe por quê? Porque tem um jogo que acontece um X lance que é pênalti em outro que não. Um X lance que é falta em outro que não é. Esse é o grande problema da nossa arbitragem. E não é um complô contra um time só. Todo jogo vai ser um time novo. Todo jogo acontece um lance polêmico. Eu sinceramente achei pênalti os dois lances. Mas se tivesse pelo menos um critério, mas não existe. Isso interfere diretamente no campeonato. Uma hora o teu time é prejudicado e outro é favorecido. Não existe uma máfia para favorecer um time. Existe uma máfia para desfavorecer todos. Porque a nossa arbitragem é totalmente desqualificada. No ângulo que apareceu, para mim foi muito pênalti no Bruno Henrique. Mas pode ter outro ângulo que não seja. A questão é a falta de critério. Se é em um jogo, tem que ser em outro. Falta padronização e falta qualidade. Bom, vimos aí a opinião do JP Sombra, que o critério da arbitragem, uma hora prejudicando um time, outra hora favorecendo, ela traz consequências danosas ao futebol brasileiro, né? Influenciam diretamente no resultado. Dois lances exatamente iguais. O Neymar dá um chute no jogador Reinaldo do Mirassol, o juiz marca pênalti. O Thiago Silva chuta o jogador Bruno Henrique e o árbitro não marca nada. Vamos ver aí, se você não concorda comigo que foi pênalti sobre o Bruno Henrique do Thiago Silva, vamos ver o que disse aí o ex-árbitro Simon, que é muito respeitado e conceituado no meio dos árbitros brasileiros. E aí, rapaziada, Fla-Flu, Thiago Silva acerta a panturrilha do Bruno Henrique dentro da grande área. Isso é pênalti. O árbitro não marcou, o VAR não chamou, errou a arbitragem. René erra a bola e depois se joga com o braço aberto deliberadamente numa ação de bloqueio. Isso é pênalti. O árbitro não marcou, o VAR interveio corretamente, aí ele apontou para a marca da Cal. Tem dúvida, chama o velho. Bom, para o Simon foi pênalti. Tanto a intervenção do René quanto o lance do Thiago Silva sobre o Bruno Henrique. Mas você não está convencido? Então vamos ver mais um vídeo aí dos inimigos da bola. O que disse esse conceituado comentarista a respeito da penalidade não marcada a favor do Flamengo no clássico contra o Fluminense. Mas esse aí foi o pênalti, o maior pênalti não dado da temporada do futebol mundial. Você pode buscar tudo que você viu na temporada no futebol mundial de erros de arbitragem. Esse aí foi o maior pênalti não dado no mundo. Muito escancarado e o árbitro brigou com a imagem. Aliás, tem mais gente brigando com a imagem, hein? Meu Deus. 6-1, 6-1 por enquanto para pênalti. E agora sim, Chico Garcia. Renato, eu não entendo como o Wagner Hillway não chamou para revisão. Porque assim, vamos lá, é preciso um malabarismo para interpretar que o Bruno Henrique se colocou no espaço ali. Porque a verdade é o seguinte, né? Mesmo que o Thiago Silva obviamente não tenha querido atingir o Bruno Henrique, ele tenha querido atingir a bola, cara, o Bruno Henrique ocupa o espaço e ele toma uma bicuda. Ele toma um pontapé. E pontapé dentro da área é pênalti. Não, primeiro não era nem pra ele estar lá. Eu não consigo olhar esse lance e não entender como um pênalti claríssimo. E aí se o Davi, vamos lá, estava encoberto, não sei, não interpretou, cara, o VAR tinha obrigação de chamar para revisão. Bom, vimos aí que os comentaristas consideraram esse um dos maiores pênaltis não dados da temporada no futebol
brasileiro. Para falar de arbitragem, eu selecionei esse lance a favor, contra, na verdade, o Flamengo, porque dizem que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. Não é assim que a coisa funciona, O Flamengo também já foi favorecido pela arbitragem, eu reconheço, mas também foi prejudicado. E quem mais foi favorecido no campeonato pela arbitragem, inquestionavelmente, foi o Palmeiras, Todos sabem disso, já mostramos aqui lances que beneficiaram o Palmeiras, que a arbitragem beneficiou o Palmeiras e fez com que o Palmeiras somasse 15 pontos no Campeonato Brasileiro de erros, frutos de erros de arbitragem. Então é um assunto bastante polêmico, mas a opinião do programa é essa, que a arbitragem, a falta de critério da arbitragem prejudica e muito o futebol brasileiro, independentemente do clube que é favorecido ou prejudicado. Bom, e o Flamengo? O Flamengo é ou não é o maior time do século XXI do futebol brasileiro? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então vamos ver aí esse vídeo aí para saber se confirma se o Flamengo é ou não o maior clube do futebol brasileiro no século XXI. Top 10 times da Série A com mais títulos no século XXI, galera. Cara, eu vou começar com o que eu tenho certeza que tá lá em cima, o Internacional de Porto Alegre. Segundo colocado. Muito bem. 19 títulos. Vou com o Flamengo, também tá nessa lista. O Flamengo é o primeiro disparado, 27 títulos. O Corinthians tá. O Corinthians é o terceiro, 18 títulos. A Sociedade Esportiva Palmeiras está na lista também. É o sétimo, com 16 títulos. Vamos de Cruzeiro. Cruzeiro é o quarto. Falta o quinto, o sexto, oitavo, nono e décimo. São Paulo. São Paulo é o primeiro erro, não está na lista. Nossa, a gente foi garoto. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é o sexto, também com 18 títulos. Vamos no Santos. O Santos é o segundo erro, não está na lista. Sport Clube do Recife. O Sport é o 10º lugar com 14 títulos. Falta o quinto, o oitavo e o nono. Fortaleza. Fortaleza é o 5º lugar. Vitória, acho. O Vitória é o 9º colocado com 14 títulos. Falta só o oitavo, rapaziada. Vamos de Bahia. Bahia. O Bahia não está na lista, mas se você sabe qual o time que estava faltando, deixa aí nos comentários. Bom, vimos aí que em termos de títulos, o Flamengo é o clube que mais conquistou títulos no século XXI. Não há nenhuma dúvida com relação a esse fato. Então, o Flamengo sim tem se destacado como um dos maiores times do futebol brasileiro no século XXI, quando o assunto é conquista de títulos. O Flamengo supera todos os outros clubes do futebol brasileiro nas conquistas no século XXI. E tem a oportunidade agora de aumentar em 2 troféus a sua vasta galeria. O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro, é líder com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando 3 rodadas, e a Libertadores, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, vai decidir contra outro time grande que também vem conquistando vários títulos aí ao longo nas últimas décadas, que é o Palmeiras. Mas o Flamengo tem, em comparação aos seus rivais, o maior número de títulos, o que o coloca na posição de time do século XXI, pelo menos por enquanto. Bom, estamos chegando aí na reta final do programa. A produção colocou aí uma tela aí com os clubes brasileiros com mais títulos no século XXI, confirmando o Flamengo e o Internacional como os 2 dos maiores conquistadores de títulos. Agora chegou a hora do nosso quadro Recordar é Viver. Recordar é Viver traz hoje um jogo entre Vasco e Flamengo, disputado em 11 de maio de 1969. Vitória do Flamengo por 3-0 no Maracanã para um público de 86.071 torcedores. Nesse ano, 1969, Flamengo e Vasco não foram os campeões. O campeão carioca de 69 foi o Fluminense Futebol Clube, mas esse foi um grande jogo disputado com o Maracanã, com grande público numeroso aí, clássico dos milhões, 2 das maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Vasco. E quem vai nos contar essa história, como de costume, é o canal 100.
Jogo do Flamengo, dia de festa. A maior torcida do Brasil invade o Maracanã, cheia de bandeiras e alegria. E quando a partida é contra o Vasco, então o espetáculo tem todas as emoções. Perde gol feito. O Mengo joga mais. Manda em campo com seus craques exibindo um futebol novo e a fibra que sua torcida gosta de ver sob a batuta de Doval, Fio, Dionísio, Rodrigues Neto e outros craques. É pênalti. O árbitro marca em cima do lance. Nesse momento começava a delinear-se a derrocada Cruz Maltina. Afinal, um pênalti é quase um gol feito. O Vasco não tinha condições de reagir. Seu time enfrenta problemas sérios e ainda por cima o Mengo estava mesmo irresistível. Vejam o lance completo do segundo gol marcado por Liminha. A 0 na primeira etapa. E no tempo final, as poucas vezes que o Vasco atacou foi para comprovar a classe desse extraordinário arqueiro argentino, Domingues. Fio sensacional. O futebol show. Flamengo 3 a 0. Doval com gol de placa. O Mengo podia ter dado de 6 se não tivesse perdido tantos gols. Goleada rubro-negra em cima do Almirante, 3 a 0. Bem, com belas imagens aí do Canal 100, vimos aí essa grande vitória do Flamengo sobre o Vasco da Gama em 1969 por 3 a 0. Os gols do Flamengo foram marcados por Rodrigues Neto, Liminha com uma pancada de fora da área e fechando o placar Doval que, por curiosidade, foi o meu grande ídolo na minha infância, antes do Zico vestir a camisa do Flamengo. Bom, estamos chegando aqui ao fim do programa no Ataque na Defesa. Eu lhe faço um convite especial para um programa mais do que especial na próxima segunda-feira, quando vamos abordar aí com grande destaque a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Será o assunto de maior destaque do próximo programa. Pela audiência e pela sua atenção, muito obrigado e conto com a sua
audiência no próximo programa, que vai estar, sem dúvida alguma, bastante interessante, abordando como grande destaque a Libertadores da América. Quem conquistará a glória eterna? Flamengo ou Palmeiras? Um abraço a todos e até o próximo programa.